Hoje eu quero uma interação de vocês mais do que eu falando, né, já que o áudio está bom. Vamos lá, então. Acho que vocês já estão com o PDF aí, né? Que eu mandei de tardezinha. Já. Então, só para relembrar um pouquinho do que é o princípio números clausos, essa terminologia ela surge na França, tá? Quando um deputado socialista ele traz uma ideia interessante com um projeto de lei, que é o quê? É você evitar o grande encarceramento, ou encarceramento em massa. Porque ele entendia, e olha só, isso lá em 1798, né? Ele entendia que, na verdade, quanto mais gente encarcerada, mais o Estado ele ia ter prejuízos quanto à situação de saúde, educação, que ele tiraria desses elementos para poder cuidar dessa galera que estava encarcerada. Então, aí ele criou essa ideia do números clausos, ou seja, você equilibrar aqueles que entram e aqueles que saem. Então, seria uma situação progressiva. Entra um, sai um ou sai dois. Entram dois, um sai quatro. Sempre para manter o equilíbrio e evitar esse desequilíbrio que seria o encarceramento em massa. Tá? Então, isso seria a conceituação do que é o números clausos, esse princípio. Então, eu coloquei ainda do slide passado, esse daqui que fala, cada nova entrada no sistema penitenciário deve corresponder a uma nova saída, né? Jamais ultrapassando a capacidade, muito interessante, né? Jamais, principalmente se tratando de Brasil, jamais jamais ultrapassando a capacidade máxima de lotação da unidade. Essa é a ideia do números clausos. É claro que, trazendo para a nossa realidade, isso daqui está longe de acontecer, né? Então, diante desses três conceitos que eu pedi, essas classificações que eu pedi para vocês, é que a gente vai analisar se está acontecendo ou não no nosso país, que é o números clausos preventivo, o direto e o progressivo. E aí a fala agora de vocês, para a gente saber o que é, né? Então, tá aí, ó, aqui é 1989 mesmo, viu? Eu disse 1789, mas é 1989. Quando você teve essa situação na França, relacionada ao princípio de números clausos. O interessante é que você tem isso no artigo 85 da LEP. Você pegar aí o artigo 85, e é interessante você anotar isso no caderno, você vai observar essa questão dos números clausos. Então, aqui, vamos lá, o que vocês pesquisaram, vou aqui verificando a galera que está na mensagem, boa noite, a teoria é tão linda, né, Paulo? É verdade. Aqui no Brasil sempre é assim, sempre a lei é bonita, maravilhosa, mas na prática, se tratando de LEP, então, é uma das normas mais apreciadas aí para fora. A galera olha assim, é uma lei perfeita, o ECA, Estatuto do Idoso, CDC, mas na prática a gente sabe que o direito brasileiro é assim, né? Na prática está longe de ser aquela perfeição que a gente vê na norma. Então aí, o que vocês pesquisaram a respeito de números clausos? Agora, não está ouvindo, Luiz? E aí, se não é teu áudio, entra, sai de novo. Se alguém estiver utilizando o computador e precisar da palavra-chave, joga, viu? Com K. Dá uma olhadinha no teu áudio. Alguém está com o mesmo problema do Luiz, só antes de falar? Não está conseguindo ouvir? Não, né? Está travando muito, está travando. Às vezes é a internet. Lembrando que a gente tem aí... Deu certo, né? Beleza. Não dá para todo mundo ter a mesma conexão, então, às vezes, você está com a internet boa ou está com a internet ruim, então, esse travar vai acabar influenciando no áudio e na visualização, tá? Sim, acho que era a Ana que ia falar. Eu vi a Ana. Era. Diga, Ana. Seja bem-vinda. Só desse preventivo. Eu acho que não está dando certo aqui, não, porque no que eu pesquisei, o sujeito ficaria em prisão domiciliar até que houvesse uma nova vaga na penitenciária. Essa vaga não vai surgir tão cedo, pela demanda que tem. Eu acho que tem certos crimes que não daria para comportar que a pessoa ficasse em prisão domiciliar. Eu acho que não tem fundamento isso. Porque quando ele surge essa ideia, ainda durante esse período na França, eles entendiam o seguinte: olha, preventivo seria você evitar aquela galera que está sendo ainda processada, né, mas que tem, por exemplo, uma situação de prisão preventiva que pode levar lá para o cárcere. Então, você colocaria, como você botou bem aí, em prisão domiciliar, e não eram todos os crimes, né? Eles entendiam que seriam aqueles crimes que tivessem privativa de liberdade até 4 anos. Mas, mesmo assim, existem crimes que têm uma pena reduzida, mas ele tem uma grande influência na situação de segurança jurídica da sociedade, né? Então, como você falou, eu particularmente também acho difícil uma aplicação dessa maneira. Você evitar mandar para o cárcere porque a pena privativa de liberdade é inferior a 4 anos. Para isso, você tem a situação de GCRIM, mas até em GCRIM, você tem essa possibilidade, né, de uma restrição de direitos, em vez de você cercear a liberdade. Mas aqui, especificamente, ele não está falando dos tipos de crimes de menor potencial ofensivo. Ele fala de crimes com pena privativa de liberdade, seria reclusão, com pena inferior ou até 4 anos. Então, eu concordo com a sua fala, se preventivo seria isso. Colocar essa galera em prisão domiciliar,
Tá? Então, você já pode fazer essa anotação no teu caderno. Seria esse números clausos, ou seja, mais uma vez, evitando o encarceramento. De que maneira? Coloca essa galera em prisão domiciliar até que realmente surja uma vaga. Só que, tratando-se de Brasil, essa vaga nunca vai surgir. E você encontra isso onde? Na própria progressão de regime. Se você pegar a progressão de regime no Brasil, essa situação de você ter da reclusão, né, em si, para a situação de semiaberto e aberto, muitas vezes acontece o quê? O cara vai para o semiaberto, não tem vaga. Aí o que diz a legislação? Ele não pode retroagir, ele não pode ir para a reclusão, né? Ou seja, para a situação de regime fechado. Então, ele tem que ficar no aberto e esperar um semiaberto. Enquanto ele não tiver essa vaga, ele tem que ser liberado, tem que ficar em casa. É o que acontece hoje em boa parte de situações processuais de execução de pena no Brasil. Né? Alguém pesquisou mais? A Ana está perfeita aí na fala dela, parabéns. Alguém mais pesquisou sobre o números clausos preventivo? Eu pesquisei, mas o sentido é esse mesmo. Eu achei interessante, ó, essa questão do número clauso progressivo, porque a pessoa termina sendo, vamos dizer assim, liberada, dependendo do regime que esteja, né? Eu não sei que período que a lei existe. Ela está cortando, Pedro. Tem algum microfone aberto. Pessoal que não está falando, desative o microfone, viu? Para ficar... Mateus, eu acho que esse princípio você conheceu pela atividade presa, justamente. Eu estou achando que... Agora, Ana. Está cortando quando você fala. Ah, não. Vai de novo. Estou dizendo... quando eu falo de pesquisa, eu achei interessante essa questão do número progressivo. Essa questão que vai chegar ao ponto de processos que vão ser entradas, mesmo se com o tempo que era para eles serem ficarem em recurso, né? Pela questão da progressividade, aí vamos dizer assim, induzido, autorizado, sei lá. Né? E o interessante, Pedro, é que você acaba favorecendo, eu entendo que você acaba, se fizer dessa maneira, favorecendo a prática do crime, né? Porque essa galera que vai começar a perceber isso, e o criminoso, ele é muito sagaz quanto a isso. Quando ele percebe o crime, ele vai começar a praticar aquele crime justamente pelo benefício. Ele acaba encontrando na lei. Não é um benefício propriamente dito, porque a lei não vai beneficiar quem pratica crime, mas ele entende que é uma situação mais favorável à conduta criminosa dele. A criminologia explica isso. A criminologia vê apenas uma situação de, não só punição em si, mas principalmente como ensinamento para que as pessoas não pratiquem. Se eu fizer isso, eu entendo que o ensinamento é o contrário. Né? Isso é verdade. Tá? Então, preventivo, ótimo, acho que não ficou nenhuma dúvida. Né? Então, a questão do números clausos preventivo é isso. Diego, pode falar. Eu pesquisei sobre a mesma linha de raciocínio da Ana e percebi que tem a relação com quem ainda não entrou no sistema, né? Mas, nesse caso, a pena ela é contada normalmente, enquanto ele aguarda, digamos assim, essa vaga? Sim. É porque, na verdade, ele vai, de certa maneira, estar executando a pena. Só que ele não vai entrar propriamente no sistema. Até porque, como eu falei, a liberdade aqui que ele fala é aquela liberdade do indivíduo que ele está sendo processado. Né? Teria a possibilidade do preso provisório, né? Aquele cara que tem uma preventiva decretada. Você evitar essa galera que ainda não tem uma sentença condenatória transitada em julgado, ser colocada dentro do presídio, para evitar esse encarceramento em massa. A galera que está... Aqui você pega na vereda, você tem provisórios, você tem aqueles que já estão em sentença definitiva. Né? Então, o entendimento seria você evitar a galera do provisório, eles fora, enquanto esperam o julgamento final, a condenação em trânsito em julgado, em vez de jogar eles dentro do presídio. Certo. Obrigada. Viu? Tá ótimo, parabéns. Parabéns pela participação. Aí vem o números clausos direto. O que seria isso? O números clausos direto. Esse aí eu acho que é mais fundamento. Eu já concordo mais com ele. Porque já está determinando de cumprir sua pena, né? E aí poderia ser deferido ou indulto ou pelo domiciliar. Aí eu acho que o fundamento seria até uma boa para aliviar o sistema penitenciário. Eu concordo. Perfeito. Mais alguém, Pedro? Letícia? Eu concordo também. No sentido de que ela serve mais para as pessoas que já estão mais próximas da liberdade, né? No caso, a escolha. Muitas vezes isso até acontece com a própria progressão. Ele está estudando, ele está trabalhando, mas é baseado principalmente nessa situação de indulto. A Ana falou muito bem. Você tem um indulto, que o cara já está tão próximo de terminar, e você observando essa questão, essa condição social dentro do presídio, observa se ele realmente já está reeducado, ressocializado,
né? Então, ele já pode ir para a liberdade, evitando esse estrangulamento do sistema prisional, que acontece cada vez mais no nosso país. Situações que você, por exemplo, poderia evitar, da aplicação da insignificância. Aí o cara vai lá porque furtou uma galinha, porque furtou um par de Havaianas. Eu não entendo porque do Brasil, em termos judiciais, está julgando situações tão ínfimas. Eu não entendo um STJ se reunir para julgar dentro do direito do consumidor colarinho de chope. Eu não entendo o STF se reunindo para estar resolvendo questão de bombom furtado, de Havaiana furtada, de galinha furtada. É um absurdo isso que acontece no nosso país, né? Em vez de você solucionar situações mais importantes, estão os caras reunindo plenários de tribunais superiores para resolver questões que, pelo amor de Deus, poderiam ter sido resolvidas em outros momentos, né? Em outros tribunais. Ei, Joca. Diga. Aí, no caso, é só observar, né, que tem os 2 requisitos, né, que é o objetivo e o subjetivo, que no caso o objetivo, né, é a maior proximidade temporal com a concessão do indulto ou da conversão da pena em restritiva de direito, né? Isso, e o subjetivo, né, ele deve ser analisado apenas o atestado de conduta carcerária do indivíduo, né? Isso, justamente. Você analisar essas duas situações de forma conjunta, até porque você não pode só analisar a lei de maneira objetiva, os requisitos, e mandar o cara para... Pode ser que esse indivíduo ele tenha uma situação, por exemplo, de psicopatia, daí o exame criminológico, né? Análise de conduta dentro do presídio, tudo isso conta. Sim. Perfeito. O Armando botou aqui, o conceito é interessante, porém pode servir como incentivo à prática, justamente. Alexilda, tem relação com a não superlotação, ok? Rafael, professor, tem gente no que não está conseguindo entrar. Veja se ele não está entrando porque está usando o computador. Se estiver usando o computador, ele vai pedir uma palavra-chave. É só botar Joca com K, tá? Porque eu acho que quem tem um aplicativo, clicando no link e está utilizando o celular, já entra automaticamente. São alternativas para combater a superlotação. Isso mesmo, Alex, tá? Então, preventivo a gente falou, que seria aquela situação de indivíduo que ainda não entrou no sistema prisional, tá? Direto, aquele que já está no sistema prisional, já está encerrando a sua jornada de execução de pena. Lembrando que a Rosa falou, uma análise de objetivo e subjetivo de requisitos. E o progressivo, o que vocês acharam aí sobre o progressivo? Aqui é exatamente a questão do mudança de regime. No preso, ele de certa forma, passa por aberto, passa por aberto, e assim vai, né? 100% porque não tem, como é que posso dizer, fugir a palavra. Tem uns lugares específicos para cumprir as penas naquele regime. Às vezes não está acabado de regime, mas é o que a gente tem, é o progressivo. É isso. Seria interessante o progressivo, né? Pode dizer, Letícia, pode dizer. Desculpa aí. A gente vê que é o que temos hoje, né? Há uma conjugação de ações, né, em todos os regimes. Tipo, do fechado por semiaberto, do semiaberto para aberto, e assim. Às vezes o que falta é um estabelecimento adequado para isso. E ele exige ele é integrado. Então, por isso que eu coloquei aqui a palavra, slide, efeito cascata. Ele funciona de maneira que cada empurrão que vem, por exemplo, o indivíduo que vem lá do regime fechado para o semiaberto, automaticamente já tem alguém que sair do semiaberto para ir para aberto. Então, é um conjunto progressivo. É o que a gente chama de efeito cascata. Ou seja, tem que ter um sistema integrado. Então, como vocês bem falaram, o que vai dificultar no Brasil é você não ter o quê? Situações de regime semiaberto. Né? A questão, por exemplo, de uma Major César, é justamente o que acaba do progressivo do regime fechado para o semiaberto, aí não tem. Né? Aí ele vai ter que ir para o aberto. E, na verdade, esse persalto ele não pode existir, mas no Brasil, devido à situação de falta de estabelecimentos prisionais para ser semiaberto, ele vai acabar pulando para o aberto. Então, o efeito cascata aqui no Brasil ele é meio quebrado. Então, se existisse dessa maneira, o cara entra no presídio, aí ele entrou, beleza. Mas alguém do regime fechado foi para o semiaberto, e alguém do semiaberto foi para o aberto. Seria um sistema integrado. Aqui no Brasil, infelizmente, a prática, essas operações elas deveriam acontecer de maneira conjugada, né? Como vocês bem falaram aí. Acho que eu tenho algumas mensagens aqui. Beleza, quando alguém desligar, sempre que alguém falar, terminou, Sérgio, é exatamente o que diz os dois primeiros. Quando um sair de um regime, o outro entra. Uma complementação, Sérgio. No progressivo, ele é mais bem arquitetado, porque no progressivo ele diz, olha, eu faço isso de maneira automática, eu vou fazendo isso de maneira que há um quê? Eu falei, uma operação conjugada. Os lá de cima, eles falavam de maneira individualizada.
sai do regime fechado, mas ele não falava que tinha que sair do regime semiaberto. Então, tem que ter essa conjugação, tá bom? No caso do Brasil, eu entendo que há um progressivo, mas meio torto. Não tem aquele progressivo mesmo eficaz. Porque falta essa situação de regime semiaberto. Não sei se vocês concordam, quero também ouvir vocês. Alguma dúvida quanto caiu aqui, pessoal? Não foi terremoto, não, caiu aqui, deixa eu tirar. Alguma dúvida quanto a esses três conceitos, essas 3 classificações, pessoal? Não, né? Então, vocês estão vendo uma imagem que é o normal. É o normal para o nosso sistema prisional, onde você tem, para você ter noção, lá nos Estados Unidos e lá na França, quando surgiu o números clausus, eles entendiam o quê? Que o máximo de encarceramento em uma só cela era de 5 pessoas. E olha lá, já era o máximo para ele. Aqui você tem uma situação desse tipo aqui. Onde você tem uma cela para 10, tem 20, tem 30, a galera mesmo um em cima do outro. Isso aqui é uma imagem que ainda é boa para outras que você consegue visualizar aí pela internet, pelo jornal escrito, falado, enfim. O nosso sistema prisional é dessa maneira aqui. Entupindo mesmo os presídios ao ponto... E o detalhe, esse encarceramento em massa, esse entupimento do sistema prisional, esse estrangulamento, ele favorece as organizações criminosas. Todo ponto que a gente estiver trabalhando, eu vou bater em cima dessa tecla. A organização criminosa, ela se aproveita dessa lacuna que o Estado e dessa omissão que ele deixa. Porque quanto mais gente tiver desse jeito aqui, mais mão de obra para PCC, Comando Vermelho, Bonde dos 40, outras organizações criminosas que venham a surgir, seja a nível nacional ou a nível regional, elas se aproveitam do encarceramento em massa. Não achem vocês que eles acham isso ruim, não. Eles querem um caos, através do caos eles conseguirem mais mão de obra. É só o que a gente tem aí na prática dentro do sistema prisional, seja aqui no Piauí, no Maranhão, São Paulo, Rio, tudo também funciona em termos de conjugação de fatores para isso. Tá? Então, a gente vai continuar aqui, agora falando de execução penal e das partes. Tá? Tem uma mensagem aqui, eles sobrevivem do caos. É a palavra que eles adoram. A Fernandinho Beiramar, o Marcola daquele, eles querem um caos, porque é o que gera mão de obra para eles. Né? Eles não querem o Estado executando uma pena de maneira boa, salutar para o preso, não. Eles querem que o cara sofra, porque eles vão cooptar para a organização criminosa dele. Né? Execução penal e partes. Sempre tem noção que na execução penal você tem partes também, assim como no processo. Aqui você tem o exequente, que é o Estado. Mas, professor, eu sempre faço essa análise. Já ouvi a mensagem, Adriano, vem aqui, cara. O exequente, você pode até dizer, professor, mas eu tenho 2 tipos de ação penal, não tem? Porque você está falando que o exequente aqui é o Estado. E sempre será o Estado. Já a gente volta aqui. A ação penal, ela é dividida em ação penal pública, a pública não, viu? Quem tira a onda é meio ponto a menos. E a ação penal privada. Se vocês estudaram lá em ação penal, no processo penal, no direito penal, ok. O questionamento é, a ação penal pública, o legítimo é o Ministério Público, logo o Estado. Né? Professor, a ação penal privada não é o particular, é o cara que vai lá com a queixa-crime, mesmo sendo ele o titular da ação penal, mas quem executa, olha só o que eu estou afirmando, quem executa a pena não é o particular. Por isso que, na execução penal, o exequente será sempre o Estado, por mais que a ação penal, ou seja, aquela legitimidade processual penal, seja do particular. Muito cuidado com isso, até porque as questões hoje elas estão muito em cima dessa situação prática. Então, ela vai colocar lá um assertivo dizendo que a execução penal, na execução penal, dependendo da ação penal, o exequente pode ser o Estado ou o particular. No nosso país, constitucionalmente, quem executa a pena é o Estado. Às vezes de maneira errada, desproporcional, mas é o Estado. O particular ele não executa a pena, como acontecia no Código de Hammurabi, onde você dividia entre o Estado e o particular a possibilidade de aplicar penas. Negativo. Aqui é, e de maneira exclusiva, apenas o Estado que vai aplicar uma pena dentro da execução penal. Ficou entendido isso? Alguma dúvida? O executado é justamente aquele que, mediante o que, pessoal? Cuidado porque houve modificação, né? Teve aquela situação de análise primeiro do STF, onde se estabeleceu que havia possibilidade de execução provisória da pena a partir de uma decisão condenatória em segunda instância. Isso aí caiu por terra novamente, né? Veio à tona, passou um tempo ali, e agora submergiu de novo, o entendimento volta a ser aquele entendimento constitucional de que eu só posso ter execução da pena a partir do momento que eu tiver uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Tá? Então, a ideia hoje, em termos de atualização, é essa. Daqui para frente pode ser que tenha de novo um julgamento em plenário do STF, mas o entendimento agora atualizado seria esse. O pacote de crime, quando ele surge, quando o Sérgio Moro leva para o Congresso, lá existia o quê?
a modificação quanto a essa possibilidade. Ou seja, para o Sérgio Moro, no momento do projeto da lei, que é o projeto anticrime, ele trazer a possibilidade de execução da pena ainda de maneira provisória. Tá? Só que isso não passou no Congresso, foi uma das situações que deixou ele muito chateado, porque ele queria essa possibilidade, né, diante daquele entendimento anterior do STF. Alguém quer falar? Então, bora lá, né? Então, pode falar, pessoal. Deixa eu ler só aqui a mensagem do meu amigo Adriano. O PCC foi criado a partir dessa aglomeração de vários encarcerados, com especialidade diferente de execução penal eficiente. Justamente, cara, deu show, velho. Muito bem. Você acha que daria certo essa possibilidade do Moro? Cara, assim, o nosso país tem essa ideia de trazer uma situação de paliativo, e eu entendo que isso tem que ser verificado de maneira concreta mesmo. Não dá para a gente, só na subjetividade, achar que a execução provisória da pena vai mudar isso aqui no Brasil. Eu acho também que quem fala isso de maneira generalizada está errando, tá? Eu creio que em determinados momentos, em determinadas práticas de crimes, a gente sabe que no Brasil, essa quantidade de recursos, e é uma situação que é um entendimento particular, eu entendo que a quantidade de recursos que nós temos no país deveria ser modificada. Em vez de você criar aqui uma situação que é uma coxa de retalho, para tentar tapar aquilo que já existe de buraco. Então, o cara sabe que tem recurso, mais recurso, e aí vai em cima de STJ, STF, ele sabe que ele pode chegar a um ponto que a pena dele, lá para o direito penal, ela vai o quê? Ela vai prescrever. Aconteceu isso em vários casos. O Edmundo é um exemplo. O caso Edmundo é um exemplo de prescrição penal. Por quê? Recurso em cima de recurso, prescreveu a pena do cara. E aí? Então, eu entendo que os recursos devem ser enxutos no Brasil. É uma quantidade limite de recursos. Se você pegar nos outros países, é dessa maneira. Você não tem recurso, agravo, e aí vai, meu. Se você deixar, a pena nunca vai ser aplicada no país. Esse é o meu entendimento. Valeu pela pergunta, Luiz. Alguém, se quiser expor o entendimento, pode, viu? Não fiquem aí só me ouvindo, não. Vamos lá. Olha esse questionamento, vocês vão me responder. Cabe a aplicação da LEP aos provisórios? O que vocês acham? Sim ou não? Preso provisório também vai ter essa aplicação da LEP? Luiz disse que não, o que mais? Ana, quem é que está por aqui? Deixa eu ver a galera que está aqui. Maíris disse que sim. Deixa eu ver aqui a galera. 44 alunos. Olha, o quórum tá bom, viu? Dá para votar uma lei aqui tranquilo. Ana, também acho que sim. Pedrão, o que você acha, meu? Dá para aplicar a LEP aos provisórios? Eu acredito que sim. Muito bem, cara. Porque, assim, se você tem um cara que ele está preso provisoriamente, como é que você pode separar direitos, deveres de alguém que está ali no sistema prisional? Seria uma insegurança jurídica, né? Mas se você não tem execução da pena, mas ele está participando do meio que é a execução da pena. Tá? Então, nessa situação, a LEP, ela é aplicada, tanto que está aí no artigo 2º, parágrafo único, é algo que você tem que anotar no teu caderno para dar uma lida depois na LEP mesmo. Está lá, esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório, não tem como você dividir isso, pessoal, o princípio da isonomia. Se ele está no mesmo âmbito, que é o da execução penal, é lógico que ele vai ter os mesmos direitos e os mesmos deveres de um condenado. Tá? Então, isso é a questão da sistemática de segurança jurídica. E ao condenado pela Justiça Eleitoral Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, que foi o caso, acho que vocês lembram, do caso Misael Bispo. O Misael Bispo, ele não foi para um presídio comum, ele foi para um presídio militar na época que ele estava preso provisoriamente pelo caso Messia Nakashima. Acho que vocês devem ter acompanhado aquela advogada que ele matou, jogou na represa. Então, ele não foi para um presídio normal, ele foi para um presídio militar. Quem tem disso que se ele fosse jogar no presídio normal, cara policial militar, possivelmente ele seria morto. Isso aí é lógico, né? Deixa eu ver aqui a galera. Suas aulas são perfeitas. Valeu, Gandinaire. Armando, mesmo não prescrevendo, quando vem ser punido depois de todos os recursos, já está em idade avançada e cumpre a pena em domicílio. Cara, é só você pegar aí o caso do Abdel Nassi. E, acho que não me engano, também tem agora o caso daquele médium, não sei se era médium, religioso lá do Goiás, né? Recurso aí eles estão buscando fazer. Como é, Pedro? João de Deus. Isso, justamente. Já está em domicílio, né? Já. Antigamente você tinha o Lalau, o juiz Lalau lá de São Paulo também, do mesmo jeito. Enfim, eles se aproveitam da questão etária, né, para poder conseguir, em termos recursais, a situação da prisão domiciliar. Então, vamos lá. Então, ficou entendido, preso, provisório, ok. Artigo 2º, parágrafo único, aí você vai assinalar. Até agora não tivemos em relação a isso modificação quanto ao pacote anticrime. Cabe a aplicação da LEP aos menores infratores? E aí, pessoal? Menor infrator, aplica a LEP? A
Agora, tem gente que quer aplicar, né? Agora ele já é outro. O menor infrator, na verdade, não é um peso condenado. Pois é. O menor infrator... Ele não comete crime, ele comete ato infracional. Exatamente. Mas não pode ser submetido à LEP, não é isso? E sim ao ECA. E aí sempre você tem a noção de que, em relação ao menor infrator, o julgamento dele é diferente, ele é julgado numa vara específica de menores infratores, né? Você tem uma situação que não é uma prisão, ele é apreendido. Você tem uma situação que você aplica uma medida socioeducativa e não uma condenação. Tanto é que o ECA define que um prazo de 45 dias para uma internação provisória, ou de até 3 anos para uma condenação, perdão, uma internação definitiva. Tá? Então, nesses casos, não é a LEP que vai tratar, vai ser o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque entende que o adolescente infrator, o menor infrator, ele é um indivíduo em desenvolvimento. Né? Ah, professor, mas eu entendo que a gente pode até externar o entendimento próprio, mas o Amanda diz que a leve para profissional, é o mesmo, né, Amanda? Antigamente, a menor e mais profissional do que esses outros. A FEBEM era a faculdade do crime, antigamente se dizia isso quando tinha a FEBEM, né, lá em São Paulo. Então, nesse caso específico, a LEP, ela vai ser aplicada realmente àquela pessoa que é maior de idade, que a partir dos 18 anos para o penal. Tem muita gente que diz, professor, mas se o indivíduo casar, se o indivíduo passar em concurso, dificilmente ele vai passar no concurso aos 16, não vai conseguir assumir, né, porque os concursos exigem já a maioridade. Mas casou, é no direito civil, amigo, esquece civil, aqui a gente está falando de penal, de processo penal e execução penal. Então, para essas áreas da ciência criminal, ele continua sendo menor de idade. Tá? Para o penal é só a partir dos 18. Ainda não temos. Mas tem um projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Beleza, participativo. CCJ ainda aí está numa situação de projeto, não é lei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu me lembro que na época que um projeto para reduzir a maioridade penal passou na CCJ, veio fake news em WhatsApp, em Facebook, em Instagram, e havia acontecido a redução da maioridade penal, nada. É um projeto que passou na Comissão de Constituição e Justiça, que é um projeto que dizia que quando houver a prática de um crime de violência grave, ou até um hediondo equiparado, esse menor poderia ser punido pelo direito penal e a execução penal na LEP. Só que isso é projeto, mas não vai ser votado. Porque se for votado e se tornar lei, com certeza vai ser objeto de uma ADI. Pode ter certeza disso aí, tá? Deixa eu ver o que a galera fala. Menor é sempre beneficiado, ainda é um criminoso aprendiz. Por isso é que gosta de civil, né? A Amanda é o viciado em civil, a civil na veia. Por isso que eles deitam em bola. Infelizmente, Rosa, é a verdade, né? O menor infrator, ele sabe dessa pressão. Tanto que ele chega na tua cara e fica tirando onda mesmo, né? Eu vou ficar lá 3 anos no máximo, até menos do que isso. E muitos falam, isso é um detalhe prático, passei 2 anos e meio na investigação, conduzindo menores infratores para Teresina, e a gente vai tendo relatos e detalhes, parte deles. Então, eles falavam o quê? Quando chega lá em Teresina, no centro de internação, eles dizem que lá eles têm que fazer a escolha de setor, ou ele é de X ou ele é de Y. Ou seja, dentro do centro de internação de menor infrator, eu já tenho o quê? Uma mini facção. Ele já tem que tatuar determinados símbolos para dizer que é de uma facção dentro do centro de internação de menor infrator. Então, lá já tem uma disputa de facções. Não é esperar ir para o presídio para ele conhecer PCC, Comando Vermelho, não. Ele já tem dentro da área de internação, seja provisório ou seja definitivo, essa possibilidade de começar já a desenvolver um caráter criminoso. Né? Infelizmente, é a realidade que nós temos. Então, quando se fala muitas vezes em universidade do crime, não é que seja aprendido crime lá dentro, mas, infelizmente, são menores infratores que já têm um contato com maiores que já estão fazendo parte de organização criminosa. Então, aqui eu não vou aplicar, tá? Porque menor infrator sofre medida socioeducativa que vai ser aplicada lá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E no caso de criança, né, a gente tem que lembrar que também posso ter uma criança até 12 anos praticando um ato infracional, eu terei medidas o quê? Medidas específicas de orientação. Muito cuidado com isso, que eu já vi gente dizendo que criança poderia ser internada provisoriamente ou definitivamente. Nunca, tá? A criança, ela é orientada. Muito cuidado com isso. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Tem muita coisa boa para a gente ver hoje ainda. Vamos lá. Então tá aí, ó. Esse quadro, eu vou deixar ele aí, porque esse quadro aqui, pessoal, é o que mais você vê caindo quando se tem questões contextualizadas de LEP e principalmente envolvendo menor infrator, que a galera confunde demais. Muito mesmo. Usa LEP
como se ela fosse aplicada a um menor infrator. Então, isso aqui é importante eu entender, não é decorar, é entender. Quando eu falo de pena, quais as finalidades da pena que a gente estuda lá na teoria delitiva, na teoria da penalística, que a gente chama do direito penal? Prevenção, né, que é você evitar a prática de crimes por outras pessoas. Retribuição, que seria, de certa maneira, praticou um crime, o Estado ele tem que punir. E a ressocialização, que é aquilo que a gente almeja, né, o santo graal que a gente sempre busca dentro da execução da pena. Isso é o que a gente tem com finalidades da pena. Aqui no Brasil, é claro, prevalece o quê? A retribuição. O nosso tribunal ele é extremamente retributivo. Ele quer punir a galera da sociedade, quer que mate, quer que torture. É a realidade. Boa parte das pessoas da sociedade querem isso. Querem retribuir apenas. Ressocializar, não, negativo. Prevenir, eu nunca vou praticar crime. A ideia é essa. Mas dentro da teoria, as finalidades são 3. Prevenção, retribuição e ressocialização. Tá? Vou aplicar a LEP. Medida de segurança. Aí você tem que lembrar, quando é que eu aplico medida de segurança? Vamos lembrar do direito penal. É a chamada absolvição, você está também em processo penal por isso? Muito bem, a pessoa de FIPINC. A absolvição própria. Muita gente... Segunda parte, meu amigo. Aí, ó, isso aí é direto da OAB para magistratura, brinque. Delegada, promotora. Ana, não é brincadeira, não. Se você tiver esse ritmo aí, meu amigo, emendar concurso, pode ter certeza, daí pro céu. Medida de segurança. Medida de segurança, tem muita gente que acha que é a melhor coisa para que possa acontecer com alguém. Eu discordo plenamente. Por quê? Porque a medida de segurança, já pensou, você aplicou, beleza, aí você entende. Ah, ele foi absolvido, pelo contrário. Eu não posso chamar de pena, porque na verdade não é uma pena. Mas aplicar a medida de segurança, se eu estabeleço a aplicação de medida de segurança, eu entendo que ela só vai cessar quando também cessar aquela situação de doença que acaba interferindo na conduta do indivíduo. Temos casos no Brasil, Chico Picadinho, bandido da luz vermelha, tem mais, tem uma galera aí que estão dentro daquela situação do psicopata, do serial killer, que quando você aplica uma medida de segurança, esse cara pode ficar a vida toda com aquele distúrbio mental. E se ele ficar a vida toda, a absolvição imprópria, ela existirá, ela persistirá. Certo? Então, nesse caso, constitucionalmente, visão constitucional, seria o quê? Uma equiparação à prisão perpétua. É ou não é? Me digam vocês. Com certeza. Aí vem o entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais superiores. Isso é importante falar, porque a finalidade é a gente prevenir, é não deixar esse indivíduo solto na sociedade para ele praticar um crime hediondo, um crime que, de certa maneira, vai trazer prejuízo à incomunidade pública, enfim, a um bem específico. Você tem um entendimento do STF, é bom vocês notarem, tá? Que é outra coisa que cai muito. O STF, até porque é o defensor constitucional, ele traz que a medida de segurança, ela só pode ser aplicada, não pode ser ad perpétuo. Tem que ter um prazo. E qual seria o prazo, pessoal? Qual seria o prazo, hein? Antigamente, né? Porque o pacote anticrime mudou isso. Tá toda dando dica. O prazo para o STF seria o quê? O prazo anterior, isso é modificado, né? 30 anos. Só que agora com o pacote que passou para 40. Tá? Só que, cuidado, tá? O entendimento jurisprudencial emitido em sentença do STF. Entende isso daí? Pode ser que mais à frente ele diga, agora a gente vai utilizar como parâmetro o pacote anticrime. Aí seria 40 anos. Mas o entendimento é isso que eu sublinhei. Tá? Já o STJ, atenção, o STJ... Como você falou de novo, repete bem, o entendimento do STF. Ó, o STF entende que a medida de segurança ela deve ser aplicada com um prazo seguindo a Constituição. Seria o quê? Qual é a pena máxima de condenação que o indivíduo pode cumprir na execução de pena? Pela Constituição, 30 anos, né? Sim, 30 anos, tá. Só que o pacote anticrime, ele modificou isso. O pacote anticrime agora traz o quê? 40, né? 40 anos. Só que, como eu falei... Diga, pode falar. Não, ele está falando de medida de segurança, não de pena. E lá no Código Penal, no artigo 96, o prazo está um outro caso. Estou confundindo as coisas. O artigo 96, artigo 96, parágrafo 1º do Código Penal, de medida de segurança, ele dá um outro prazo. Aí você está falando em 40 anos e eu estou confundindo. Pois é, qual é o prazo que ele dá aí? Aqui ele fala o seguinte, a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, na perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. E isso pode chegar a 30 anos. Eu quero que isso pode chegar a 30 anos, prazo mínimo. Prazo mínimo. O Código Penal traz o prazo mínimo. O máximo, ele diz que é prazo indeterminado. O STF
entende que alguém que passa por medida de segurança não pode ficar ad eterno, como diz o Código Penal, de tempo indeterminado. O STF entende que ele tem que seguir, a medida de segurança tem que seguir o que a Constituição estabelece, ou seja, o máximo, não o mínimo, o máximo de 30 anos de medida de segurança. Certo? Ficou claro. O STJ, porque se você for pelo Código Penal, você entende o quê? Enquanto permanecer o distúrbio, a medida de segurança continua viva. Né? Se você for pelo Código Penal, enquanto esse indivíduo tiver doença que vai atrapalhar ele no entendimento dos atos, vai persistir a medida de segurança. Aí vai o quê? Ad eterno. O STF diz, opa, não é assim não. De forma alguma. Vamos ver a Constituição. Execução da pena, qual é o máximo? 30 anos. Então, acabou. Medida de segurança tem que também durar, no máximo, 30 anos. Aí vem o STJ. O STJ diz o quê? Não, espera aí. O entendimento não é esse. O entendimento aqui que a gente tem que pegar é o seguinte, eu vou pegar a pena máxima, olha só, a pena máxima do crime praticado, a pena máxima combinada, não é aquela que foi a pena máxima combinada ao crime. Vamos pegar lá do crime de homicídio, não é 20 anos, não é isso? O simples, acho que é 20 anos, né? Qualificada que vai para 30, né? A pena máxima combinada é 20 anos. Então, o STJ entende, não em relação à Constituição, o STJ entende que medida de segurança ela tem que ter um prazo igual que a pena máxima combinada ao crime. Então, dependendo do crime, eu vou ter pena diversa, eu vou ter, de certa maneira, medida de segurança com prazo diverso também. Isso daqui é importantíssimo, pessoal. Às vezes a gente passa por medida de segurança e não estuda a parte jurisprudencial da aplicação. Ficou alguma dúvida quanto a isso? Diga mais. Mas qual é adotada majoritariamente? Ótima pergunta. Não existe um entendimento que eu possa entender como majoritário. É um entendimento que vai depender da tua argumentação. Então, se você quer que seja uma pena constitucionalmente aplicada, de medida de segurança, né, na verdade, você vai pelo STF. Se não, eu entendo que é mais benéfica o entendimento do STJ, porque vai depender do quê? Do crime. Tem crime que a pena máxima é 20, mas tem crime aí que quando você vai para a pena máxima, ela tem uma agravante, aí vai para mais de 30. Tá? O que não pode ficar, e o que eu entendi dos tribunais, é que eu não posso ter uma pena, é uma medida, aliás, de segurança ad eterno. De certa maneira que seria equiparado a uma prisão perpétua. Né? Entendi. Mas não há para você dizer, não, essa daqui é aplicada majoritariamente. Não, há uma divergência e nunca os tribunais sentaram em si nos seus respectivos plenários para trabalhar uma súmula ou algo para definir. Não, isso daqui agora vai valer. Você tem que realmente ter a ciência dos dois entendimentos, tanto de STF quanto de STJ, viu? Ficou entendido aí, Ana? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Show de bola. Então, mínimo. beleza. E a medida socioeducativa é aquela aplicada ao menor, que não tem nada a ver com o LEP. Integração social do adolescente, garantia dos direitos individuais e sociais, não tem aplicação de LEP, tá? Então, esse quadro ele é importantíssimo para a gente não mais confundir. Claro que vocês não vão confundir, mas tem pessoas que confundem, achando que o menor infrator praticou crime. Para você ter noção, lá na delegacia, você não tem um inquérito policial lavrado. Na verdade, você tem um chamado BOC, Boletim de Ocorrência Circunstanciada, relacionado ao famoso BOC, relacionado ao ato infracional, né? E ele não pratica crime. Você diz que ele praticou ato infracional análogo ao crime. Olha isso daqui, ó. Isso daqui é show, essa competência. E eu vejo no aluno do curso de bacharelado em Direito que ele dá pouca importância, muitas vezes, ao estudo da competência, em todos os âmbitos, seja criminal, seja civil. Competência é importantíssimo para você ter, que é a espinha dorsal da tua atuação como operador de direito. Você vai ter que fazer aqui um endereçamento da tua petição. Olha o cachorro participando aí, ó. E é valente, mestre. Pensa, só no latido eu já senti a mordida. Não morde ninguém, não morrer ninguém. Competência, quando você vai fazer uma peça, você tem que saber para quem interessar. E aqui no caso da LEP, você vai ter que saber quem é que vai ser competente para executar uma pena. Tá? Duas situações, olha o cuidado que eu tenho que ter. Primeiro, quando se inicia a competência para executar? Vamos lá, para ver se vocês estão lembrando de processo penal. A gente está falando de LEP, mas lembrando de processo penal também, quando vocês trataram de competência criminal. Quando é que se inicia a competência para execução? Não é o início da execução, viu? Já a gente vai tratar disso. Quando é que se inicia? Anota aí no seu caderno. O início ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
o início da competência para execução. Então, o indivíduo aqui está sendo processado pela primeira vara criminal de Floriano. O processo ocorre assim, só que aí ele vai tem o quê? O recurso do STF, assim, ele é condenado, ou seja, transita em julgado essa sentença penal condenatória. É a partir daí que eu tenho o início da competência de execução do Estado. Muito cuidado com isso, tá? O início da competência. Mais à frente, a gente vai diferenciar o início da competência para executar do início da execução da pena. São coisas distintas, ok? E se eu tiver, olha esse segundo tópico que eu botei, o indivíduo, isso aqui caiu na prova de segunda fase de OAB, tá, em penal. Tinha um caso prático e tinha essa situação que eu tinha que lembrar de uma súmula, tá? Execução de condenado pela Justiça Federal, ele foi condenado pela Justiça Federal, mas ele vai ficar em um estabelecimento estadual. Marcola, Fernandinho Beiramar, estão tudo desse jeito. Apesar de que agora eles estão em presídios federais, mas eles já chegaram a estar em presídios estaduais. De quem é a competência para execução? Estadual, competência estadual. Uma súmula realmente fala sobre isso. Todo na chave súmula, eu acho. E Ana, eu gosto de você, olha só. Súmula 192 do STJ, aí surge o passivo. Olha como eu tô com saudade disso daqui, ó. Ô, rapaz, pense na saudade. Pode tirar foto? Chega o participativo lá para tirar foto. Ó. Súmula 192, então, ó. Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas sentenciadas pela Justiça Federal, Militar e Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimento sujeito à administração estadual. Não tenha dúvida que aqui uma mão lava a outra. O que significa isso? Se eu tiver o contrário, do mesmo jeito, se eu tenho um preso do sistema estadual, sistema penitenciário estadual, mas eu coloco ele no presídio federal, quem é a competência de execução? Justiça Federal. É uma situação, como eu disse, de lavar uma mão lava a outra. Tá? Então, você vai colocar tanto de um preso da Justiça Federal que está executando. Então, é coração, tá? Justiça estadual, execução. Certo? Se eu tenho essa situação, o indivíduo foi condenado pela Justiça Federal e a execução está sendo pela Justiça Estadual, a competência é da Justiça Estadual. Tá aqui, súmula 192. Assim também que se eu tiver Justiça Federal aqui, ó, executando, vou puxar essa aqui para não precisar fazer de novo, e Justiça Estadual condenando, a competência vai ser da Justiça Federal. Cuidado com isso. É isso que você vai ter numa prova de concurso de segunda fase, de primeira fase. A galera vai em cima das súmulas, principalmente disso que acontece na prática. Você tem aí o Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar, ele é o quê? Ele é um condenado da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Tá? Vários crimes aí para mais de 400 anos de condenação. Mas a pena dele está executada onde? Está sendo executada onde? No presídio federal. Marcola do mesmo jeito. Ele é condenado da Justiça de São Paulo, mas enviaram para o presídio federal. Então, a competência para a execução é da Justiça Federal. Entendido isso aí, pessoal? Tiraram a foto? Podemos continuar? Alguma dúvida? Vocês estão muito calados hoje. Vamos lá. Ave Maria, o que eu tô falando? Não, a Ana está só afiando as lâminas para a OAB, né? Tá afiada. Início da execução. Tirei as fotos de tudo, né? Deixa eu ver, acho que tem uma mensagem aqui. Cadê? Quem não for falar, desliga o No caso desses criminosos, a pergunta do Armando aqui, ó. No caso desses criminosos com distúrbio, eles podem ficar em clínicas criminais por tempo indeterminado? Justamente, viu, Armando? Nós temos alguns estados, outro erro que nós temos no país, alguns estados que possuem estabelecimentos prisionais para aplicação de medidas de segurança, que antigamente era chamado de manicômio judiciário. Tem até um livro, quem quiser depois comprar para ler, que é o Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro é um livro que fala desses manicômios judiciais, em que essas pessoas, elas eram torturadas, morriam de choque elétrico, que estavam na cabeça. O cara ia para lá, não era para tentar melhorar clinicamente, não, era para piorar ela até morrer, certo? Então, é um livro muito bom, o Holocausto Brasileiro. Procure depois, se tiver interesse. Então, Armando, no Brasil, você tem os dois tribunais com entendimentos diversos, né? Para não ficar eternamente. Seria 30 anos para o STF e pena máxima combinada ao crime para o STJ, tá? Vai depender daquele que argumentar ou com entendimento constitucional do STF ou com entendimento do STJ, tá bom? Então, vamos aqui para a competência. Ó, eu falei que o início da execução é a partir da sentença penal condenatória transitada em julgado. Agora, se eu falo em início da competência, que é esse que eu falei, perdão, iniciei lá com o início da execução, esse, ó,
Competência para execução, sentença penal condenatória transitada em julgado. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Aí, gente, ó, aí vai ser quando for lavrado o quê? Vamos lá, quem lembra? Processo penal, pessoal. Lá o indivíduo já teve a sentença penal condenatória dele transitada em julgado. Então, a competência para execução já iniciou, tá aqui, na parte de baixo. Agora, a título de contagem, vai ser também aquilo que você vai executar? Não, que é diferente. O início da execução é quando você vai aí, ó, expedido, coloque isso no caderno. A guia de recolhimento. Guia de recolhimento, tá? Quando isso daqui for expedido, aí sim eu terei o início da execução da pena. Muito cuidado com isso aí, tá? Muito cuidado mesmo. Anote no teu caderno, anote aí no Vadmec, coloca um asterisco, fura o dedo, pinga uma gota de sangue, só para dizer que isso é importante, tá? Ficou uma dúvida? Vocês para vocês. Ficou alguma dúvida? Ainda tem uns tempinhos aqui bom, hein? Vamos lá. Se você não falar, eu vou seguindo. Cara, aqui está um ponto muito, 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 muito importante. Classificação dos condenados. Quando eu trato de classificação dos condenados, eu estou falando daquele momento em que o indivíduo adentra no sistema prisional. E aí eu vou ter que lembrar de um princípio. Deixa eu ver a Cida aqui. A Cida apareceu, não tinha visto ela ainda. Lágrimas, não. Tem que ter um pouquinho de sangue também para adoçar essa jornada de estudo, não? Então vamos lá, Cida. Ó, classificação dos condenados. Você tem que lembrar do princípio. Qual é o princípio que fala daquela situação de você separar os presos? Sempre lembre isso, sempre. Lembre do princípio constitucional da individualização da pena, tá? Então você vai colocar aí, ó, a classificação dos condenados, ela parte do princípio da individualização, pessoal. Individualização da pena. Individualização da pena. Você não pode punir todo mundo da mesma forma. Ah, vou punir com RDD, todo mundo estava com aquele cara que praticou um crime grave no momento da execução da pena. Não pode acontecer isso. Por isso que o artigo 6º, ele diz o quê? A classificação será feita por comissão técnica de classificação, que a gente vai já ver a composição dela, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade, adequada ao condenado, ou ao preso provisório. Então, isso aqui tem a ver com a individualização da pena no sistema penitenciário brasileiro e dentro da própria Constituição, quando ela trata da teoria da pena. Então, não posso aplicar a mesma pena para todo mundo. Daí vem aquele entendimento, que em alguns momentos eu não sou favorável, de você ter a possibilidade de um indivíduo que pratica um crime de onda, ou que pratica um crime de tráfico de drogas, ou de tráfico internacional de armas, ou de tráfico de armas, que é aquela situação que você tem dele poder iniciar em um regime semiaberto, tá? E na época que surgiu Lei 8.072/90, que é a de crimes hediondos, Lei 11.343, que é de 2006, aí, que é a Lei de Drogas, as leis, elas surgiram muito repressivas. Tanto que diziam o quê? O regime inicial tem que ser em regime fechado, não há possibilidade de liberdade provisória, não há possibilidade de progressão de regime. Isso aí acabou, viu? Isso aí é inconstitucional. Então, não existe mais isso. Há a possibilidade, sim, por quê? Individualização da pena. Nem todo mundo vai entrar com as mesmas características do crime praticado. Muito, e nem a questão da própria condenação. Então, aqui, ó, o artigo 7º, vou apagar aqui, que ficou manchado, borracha, vamos lá. O artigo 7º diz, a comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Ainda tem gente que acha que isso daqui é benefício. Ah, mas tem lá psicólogo, assistente social, esses caras fazem lá, os caras estão só sendo subutilizados. Pelo contrário, esses profissionais eles são de suma importância dentro do sistema prisional. Você tem, por exemplo, a professora Idalina, eu acho que eu não sei se ela está já ministrando para vocês, ela faz parte da comissão técnica de classificação. Né? Eu não sei se ela está ministrando aula com vocês, pessoal. Cara, meu tanque de água acabou aqui, só eu falando. Tá, não. Professora Idalina, ela está com qual disciplina? Não? Com a gente, não. Ah, então ela vai vir no bloco 10, é bem fácil. Acho que psicologia de alguma coisa que a gente tem no bloco 10. Isso, é ela que vai ministrar essa disciplina, né? Então, é bem interessante vocês pegarem a parte prática dela, quanto a isso, quando chegar lá, ela faz parte dessa comissão técnica de classificação aqui na vereda, e também faz a situação de exame criminológico, é bem interessante a ideia dela, tá? E aí você vê que são profissionais diversos, um psiquiatra e um psicólogo, e mais um assistente social. Então, esses indivíduos aqui, as suas profissões são importantes porque elas vão compor a comissão de classificação. No momento que o indivíduo entra no sistema prisional, ele é classificado. Tá? E aí aqui, ó, eu tenho que separar o que é exame de classificação e exame criminológico. Exame criminológico é algo bem específico. Aquele indivíduo quer sair
mas eu tenho que fazer o exame criminológico, por quê? Porque o crime que ele praticou é hediondo, é um crime contra a vida, é um crime que foi praticado contra os pais, um crime que foi praticado contra o companheiro, a companheira, um filho. Então, demanda uma análise específica. Não está contrariando o exame criminológico, apesar de que existem alguns entendimentos dessa forma, que o exame criminológico seria uma situação muito subjetiva, tanto para soltar quanto para deixar o indivíduo no presídio, mas é algo específico e obrigatório em determinados casos. Não posso sair soltando à toa um indivíduo que pratica um crime hediondo, por exemplo. Já no exame de classificação, na hora que é um momento começo no sistema, o momento do exame criminológico durante a execução da pena. Então, Suzane von Richthofen, ela quer simplesmente ir para o regime semiaberto ou para o regime aberto. Ela provavelmente vai passar por um exame criminológico, porque ela já está na execução da pena. Ela não está ingressando no sistema prisional. Não posso dizer que foi exame de classificação. Tá? Então, eu tenho os momentos, aqui você vai botar aí no caderno, para os dois. Classificação no ingresso, criminológico durante a execução. Aqui você tem uma súmula, né? Vinculante que fala sobre isso. Justamente. E eu vejo várias situações práticas, viu, Ana, de querem derrubar o exame criminológico. Porque dizem que é muito subjetivo, não dá uma certeza. Trabalha com a questão de análise psicológica, psiquiátrica. Então, o exame criminológico tem até um tipo de teste específico, não estou lembrando aqui o nome técnico, mas um teste específico, o cara vai lá, coloca o indivíduo para desenhar, através do desenho vai verificar a questão psicológica dele. Então, é bem específico mesmo, tá? Então, é bem interessante você ter essa ideia de que o exame de classificação é apenas para eu definir a individualização da pena, enquanto o criminológico não. Eu tenho uma finalidade específica. Por isso que eu vou colocar aqui, ó, a finalidade de classificação, finalidade ampla e genérica. Enquanto aqui não, é o preso X, tá? É o Y, específico. Orienta o cumprimento de pena, vem a individualidade da pena. E aqui, eu vou dar um prognóstico de idade. Exemplo, champinha. O champinha, ele geralmente é de 6 em 6 meses, dependendo do crime também, né? O champinha é um indivíduo que ele passa a todo instante por exame criminológico. Professor, mas ele não está no sistema prisional. Na verdade, é uma situação de interdição civil, uma gambiarra jurídica que fizeram e seguraram o cara. Mas ele é lógico. É menor de idade, né? Mas ele passa por exame criminológico porque para definir formalmente que ele não pode voltar à sociedade. Alguns exames criminológicos que foram feitos com a Suzane von Richthofen definiam isso. Ela não tem, ela é uma sociopata, ela não pode voltar. Depois o advogado recorreu, ela conseguiu sair, já não queria mais. Foi uma bagunça a situação da Suzane von Richthofen em determinado tempo. Mas se fala aí de exame criminológico. Lembrar sempre do momento. E aqui, ó, que você vai analisar, qual é o objeto de análise? Objeto de análise, personalidade, antecedentes, família, trabalho, e tem muito a ver com aquele números clausos progressivo e até mesmo com direto, que a Rosa aqui, ela falou muito bem. Analisar a questão da conduta. Só que aqui, lembrando, eu falo que está pensando, vamos ver se esse indivíduo, a personalidade dele. O cara tem uma personalidade social, né, de caráter, antecedentes dele, família e trabalho, tudo isso vai fazer com que ele tenha uma ideia, vai ser construída a partir da classificação. Já no exame criminológico, a maturidade desse condenado, a disciplina dele dentro do sistema penitenciário e a resiliência. O que significa resiliência? É a capacidade de enfrentar frustrações, você vai colocar aí no caderno. A resiliência aqui é a capacidade de suportar frustrações. Porque tem indivíduos que, quando são frustrados nas suas vontades, eles estouram, eles explodem, eles praticam crimes. Seja lesão corporal, seja homicídio. Qualquer crime que você possa imaginar pode ser praticado por alguém que não tem capacidade de resiliência, de resistir frustrações. E alguém chegar e dizer, não, você não vai fazer. Aí o cara assim, beleza, não vou fazer? Pois morre. Então pode acontecer isso. Então, o exame criminológico é que vai trazer essa análise psicológica, tá? Diferente do de classificação, que vai analisar as situações antes de ele entrar no sistema prisional. Alguma dúvida? Eu falei demais, eu estou falando demais. Nem a galera da mensagem aqui não está aparecendo, não é possível. Tem uma mensagem aqui, ó. Misericórdia. Beleza, show de bola. Não, que horas tem aqui? Que senão eu acabo extrapolando. 5 minutos. Então, eu vou encerrar aqui. Na próxima aula, a gente vai ver, aí sim, a influência. E na próxima aula, galera, eu já vou deixar alguns vídeos lá na plataforma, que a gente vai falar do banco de DNA de criminosos. A gente vai falar sobre isso. É justamente o que a lei, que é o pacote antigo, trouxe de modificação quanto a isso, a questão da exigência de você coletar DNA de indivíduos que praticaram crimes hediondos, equiparados, crimes com violência grave à pessoa, à vida. Tudo isso a gente vai analisar na próxima aula. Nos vídeos que vocês vão assistir, que eu vou colocar lá na plataforma, já vai dar uma noção, eu quero que vocês já venham
a partir da visualização desses vídeos, com alguns entendimentos para a gente debater isso, porque já tivemos artigos científicos, já tivemos TCC a respeito dessa situação do banco de identidade criminosos. Que o Moro, antes de sair, ele queria, no projeto da lei anticrime, ele queria colocar mais crimes para você captar o DNA do criminoso, para fazer um banco de dados. Eu quero saber de vocês, na próxima aula, o entendimento, se vocês entendem que é constitucional, que é inconstitucional, se seria uma produção de prova contra si mesmo. Eu já estou instigando aqui para que na próxima aula vocês já venham com argumentações muito boas, que vão vir, tá bom? Então, vou botar o PDF da aula completo lá, grande, só tem que ser flamenguista, deixar de ser palmeirense aí 100%. Vou deixar lá o PDF, vou deixar alguns vídeos, 2 vídeos para vocês darem uma assistida, e já vou deixar também, a respeito daquilo que a gente já falou, fóruns relacionados às aulas anteriores, tá? Mas daí eu vou deixar para que vocês passem com o tempo, eu vou dar 2 semanas para vocês terem tempo para assistir os vídeos e também participarem. Beleza? Feliz de estar essa galera, ainda temos aqui quantos alunos? 40, cara, show de bola, fantástico. Fórum espetacular mesmo. A última aula, plena terça-feira, tá magnífico. Não tivemos hoje Big Brother para trabalhar, né? Nem vai. Alguma dúvida, galera? Eu vou estar lá no chat, lá na plataforma, só para tirar dúvidas de quem tiver, quiser acessar, eu vou já deixar disponível o PDF, e fica um pouquinho lá no chat. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Se não, eu que agradeço pela presença, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo que a gente está à disposição, tá bom? Beleza? Hoje eu vim até homenageando vocês, ó. Vim com a blusa, você lembra que vocês me presentearam? Só não deu para ir na época porque tive um problema de saúde, mas estou aqui homenageando vocês, a todo mundo. Você lembra da camisa? Muito bem, muito bem. Então, boa de todo mundo, ninguém tem dúvida, então. Deixa eu ver aqui as mensagens. Aula espetacular. Aula de verdade. É isso, vocês é que fazem a aula ser assim. Ótima aula, valeu. Sobre essa questão levantada, beleza, show. Boa noite, quero o meu pão e circo. Pois é, tem que oferecer lanche aí, viu? Show, boa noite, valeu. Beleza, galera, valeu pela presença de vocês, pela atenção de sempre, a interação. Uma boa noite, se cuidem, tá? Cuidem de vocês, dos familiares, momento de isolamento, mas os estudos continuam, tá bom? Beleza, forte abraço para todo mundo aí. Até mais. Até mais, professor. Tchau, Pedro. Tchau a todos vocês.